Então, na live de hoje, a gente está trazendo aqui o Dr. Daniel Bonotto. O Dr. Daniel Bonotto vai se apresentar, mas é especialista em DTM, trabalha há bastante tempo com a DTM, com atletas de alto rendimento também. Foi o professor aí responsável, o colaborador responsável pelo capítulo do livro de DTMs em atletas, né, no nosso livro de odontologia do esporte. E hoje está aí para conversar um pouquinho com a gente. Então, antes de mais nada, agradeço aí a tua participação, Daniel. Queria que você se apresentasse aí para a galera. Maravilha. Obrigado, Eli. Tá me ouvindo bem aí, cara? Tô te ouvindo bem. Então, super tá bom. bem. Maravilha. Eli, muito obrigado pelo convite, cara. Você é meu irmão, meu parceiro, meu sócio aí. Então, pô, super feliz com o convite de poder participar aí dessa live, falar um pouquinho da minha história na odontologia do esporte, né? Eu que nunca foi minha área de interesse principal e de repente a odontologia do esporte caiu no meu colo graças a você, enquanto a gente fazia doutorado, né? A minha formação é na área de DTM do orofacial, foi o que eu sempre estudei, é o que eu faço no meu dia a dia. E lá, de repente, durante o nosso doutorado, a gente vai contar um pouquinho de como isso aconteceu. Graças a você aí, eu entrei nessa área de odontologia do esporte. Hoje tenho o título também, que fiz o teu curso lá, maravilhoso, por sinal. Mas é isso, né? Você pediu para me apresentar, como eu disse, a minha formação é na área de DTM do orofacial, especialização, mestrado e doutorado foi nisso. Eu sou professor lá da Universidade Federal do Paraná nessas disciplinas, né? Coordeno o curso de especialização lá da Federal, da BO, e aqui de Curitiba. E a ideia hoje é a gente poder falar um pouco, né, do que a gente estudou, do que a gente fez e como que tudo isso aconteceu, né, dessa relação da disfunção temporomandibular nos atletas, no atleta de alto rendimento, no atleta de alta performance e no praticante de atividade física, que a gente acabou estudando também, né, Eli? Com certeza. E discutir um pouquinho das nossas ideias, nossos pensamentos sobre isso. É uma área, pô, sensacional, né, cara? Uma área que dá muito vontade, gosto de estudar. Então, e de trabalhar com isso, né, cara? Então, a ideia é dividir um pouquinho com a galera que está entrando aí na sala, um pouquinho dessa nossa experiência e contar umas histórias aí. Com certeza. Ô Daniel, então vamos começar a contar essa história de como você caiu, né? Não dá para se dizer que foi de paraquedas, né? Porque nós fomos ali contemporâneos no tempo de universidade, o Daniel na Federal e eu na PUC, né? Se formamos mais ou menos na mesma época. A gente se reencontrou numa instituição, a gente deu aula por 12 anos juntos. E no doutorado a gente acabou se tornando, né? Além, já éramos grandes amigos, mas colegas de doutorado também. E eu lembro que no doutorado você queria fazer a tua defesa, a tua dissertação sobre, se não me engano, acho que era acupuntura e DTM, alguma coisa nesse sentido. E aconteceu alguma coisa aí que você resolveu trocar no meio do caminho? Pois é, cara, é isso aí. A gente estava com o projeto pronto para trabalhar os efeitos da acupuntura endocrônica, né? Isso aí. O que aconteceu é que esse cara aí que está falando comigo, pessoal, ele começou a me mandar muito paciente no consultório, né? O cara toda semana me ligava, pô, Bonotto, tô com um atleta aqui para te indicar, cara, tô com um atleta aqui para te indicar. E isso começou a ser tão recorrente, né, Eli, que um dia a gente estava tomando café lá na universidade e falou, pô, cara, por que está acontecendo com esses teus atletas, né? Que os caras estão fazendo tanta DTM e tal. E aí a gente foi dar uma olhadinha na literatura, o que tinha publicado sobre DTM em atleta e descobriu que, na verdade, existia uma grande lacuna, né, cara? Não tinha muita informação sobre isso, muito pouca coisa publicada, né? Eu sempre brinco, quando eu falo disso nas minhas aulas, você sabe, né, cara, que a revisão de literatura da minha tese de doutorado acabou sendo muito pequena, né, meu? Porque quase não tinha artigo publicado sobre o tema, né? Então, com certeza. Isso, por um lado, é uma coisa muito boa, mas também trouxe uma dificuldade para a gente, né? A gente não tinha da onde seguir, né? Exato, né? Então, é aquela história da crise da oportunidade, né, cara? A gente não tinha muita informação sobre como é que era essa questão da DTM nos atletas, porque o atleta, o pessoal que te segue aí sabe bem melhor do que eu, né? O atleta, ele é um indivíduo todo com uma fisiologia bastante diferente. E não tinha muita informação de qualidade, né? E a gente acabou, o Eli até me ajudou a convencer a minha orientadora a gente mudar o foco da pesquisa e fomos estudar a prevalência de DTM em atletas de diferentes modalidades esportivas, né?
atletas de diferentes níveis de treinamento, né? Atletas de alta performance, atletas do MMA, caras profissionais, né? Seleção brasileira de karatê, e também fazendo um contraponto com um atleta amador, né, cara? O praticante, o cara que curte lutar um karatê 2 vezes por semana para manter o corpo em forma, né? E cruzando todos esses dados, e também com uma população sedentária, né? Uma população não atleta. E a gente achou umas coisas muito curiosas, né, Elia? A gente viu que as DTMs eram muito comuns nesses indivíduos, né, cara? Bem mais do que a gente podia supor, né? E principalmente nos atletas que eram submetidos a um ritmo muito pesado de treinamento, né? Atletas profissionais, né? O pessoal da seleção brasileira de karatê lá, pô, índices altíssimos de DTM. A gente está falando assim de 60%, 54% de diagnóstico positivo para disfunção temporomandibular, né? Isso aí já acaba respondendo até a pergunta do Márcio, que foi nosso aluno lá da especialização. Engraçado que o Daniel, além de professor da especialização, era aluno também, né? Então, volta e meia, ele estava sentado lá na cadeira de aluno e de vez em quando lá, né, estava lá atuando como professor também. De vez em quando não, né? Aliás, a participação dele foi bem grande dentro da nossa especialização em decorrência da importância do tema. Né? E o Daniel colocou essa história aí que a gente mudou, né? O tema da tese dele foi uma coisa meio complicada, né? Daniel marcou reunião com a orientadora dele lá, falou assim, cara, como é que a gente vai fazer para mudar? Eu não vou lá sozinho, não. Eu falei, não, então beleza, marca a reunião que eu vou junto com você. E eu conheci a professora porque eu era da PUC já há muito tempo, conversamos lá com a professora Luciana, e a gente falou, né, professora, a gente está querendo mudar aí o tema da tese porque está acontecendo uma ocorrência muito grande e a gente percebeu que a literatura é defasada dentro desse tema. Quando ela viu da possibilidade de a gente fazer um trabalho inédito, né? Teria que ser inédito de qualquer forma, mas inédito a ponto de se tornar talvez uma referência, em decorrência da pouca literatura que existia na época, ela abraçou na hora, né? E foi muito legal, porque a gente fez esse trabalho com a equipe Seleção Brasileira de Karatê, a gente fez esse trabalho com atletas do MMA, e a gente fez esse trabalho também com atletas do rugby, né? Para ver se existia essa variação de incidência do esporte coletivo para o esporte individual. Então, já para a gente responder a pergunta aí do Márcio, né, vamos colocar um pouquinho sobre o nosso trabalho, Daniel, nossos achados lá, o que você encontrou, né, com relação às diferentes modalidades, né? Conta para a gente um pouquinho desses resultados aí. Cara, uma das coisas que a gente percebeu na literatura é que os trabalhos que existiam, eles na verdade não faziam um levantamento sobre diagnóstico específico de DTM, né? A gente sabe que DTM não é um diagnóstico único. Abração, Caio. DTM não é um diagnóstico único, né, cara? DTM é um termo guarda-chuva, são vários tipos de DTM e nenhum trabalho até aquele momento tinha procurado fazer um screening dessas condições, né? Então, existia lá um relato, tantos por cento de atletas de determinada modalidade apresentaram um determinado sintoma, lá, ruído articular, dor no movimento, sinais intraorais de bruxismo, que não é DTM, bruxismo é uma coisa, DTM é outra. Então, as poucas informações que existiam, elas ainda tinham uma qualidade muito ruim, né, cara? Então, uma das coisas que a gente procurou fazer era estabelecer um diagnóstico específico. Então, a gente usou um índice validado internacionalmente, que é o chamado RDC, né, para fazer um levantamento dos tipos de DTM nas diferentes modalidades, né? E aí a ideia foi a gente pegar indivíduos que são submetidos a condições de alto nível de estresse e com provável frequência de trauma, né? Trauma de cabeça e pescoço, que são os lutadores principalmente, e atletas de esporte de alto impacto, né? E aí veio a ideia do rugby. Então a gente procurou, né, pegar esses lutadores, por exemplo, né? Então, seleção brasileira de karatê. Você supõe que um cara que está na seleção brasileira é um cara que treina diariamente, que está frequentemente fazendo trocação, né, mais sujeito a trauma, que tem uma cobrança por resultado muito grande. Então, esse é um indivíduo mais exposto a condições de estresse, enfim, né? Que a gente sabe que são fatores importantes, né, no desenvolvimento das condições de disfunção temporomandibular, né? Macrotrauma, alterações psicoemocionais, estresse e ansiedade, isso é classicamente levantado como fator de risco, né, Eli? Então, a ideia foi essa, né? E aí, como controle, a gente pegou indivíduos, né, de praticante em nível moderado, né? Chegou uma pergunta grande aí, Eli, dá uma lida aí. Vamos lá. Deixa eu ler aqui para a gente não se perder, Bonotto.
Não, tu tem uma pergunta. As avaliações de RDC podem ser alterados para avaliações em esporte? Vejo que no futebol americano, rugby e MMA, aqui está muito maior que no futebol e outras modalidades. O Caio fez. Caio, eu vou tentar responder junto com a resposta para o Márcio, tá, cara? E aí, qualquer coisa, se ficar dúvida, você manda mais aí. Então, vou falar mais do RDC para aproveitar e responder a pergunta do Caio. Então, o RDC ele é uma ferramenta universal, ele é para ser aplicado em qualquer tipo de amostra. Tá? Então, a modalidade esportiva, você não vai variar o índice de acordo com a modalidade esportiva ou de acordo com a amostra em geral. Você pode estar avaliando o paciente de um ambulatório de dor, você pode estar avaliando pacientes que estão na praça, pacientes que estão num ambulatório de dor crônica, de cefaleia, o índice é sempre igual. Tá? Então, o que pode, eu não sei daí se eu entendi direito a pergunta, Caio, o que você pode estar achando de diferença às vezes, alguns critérios que devem estar descritos na metodologia. Né? Então, por exemplo, tem alguns autores que consideram a presença de dor no momento da avaliação como critério importante. Aí inclui, senão não inclui, enfim, talvez alguma coisa nesse sentido, tá, Caio? Mas voltando à pergunta do Márcio lá, né? O que a gente viu, cara? Que praticantes de karatê amador, o cara chamado praticante recreativo da modalidade de luta, ele apresentava uma frequência, uma taxa de prevalência muito parecida com a do indivíduo sedentário. E que, por sinal, foi muito parecida com o que diferentes autores no mundo inteiro encontraram em população geral, que é na faixa aí de 14% a 17%. Né? Então, trabalhos com RDC em amostra em população geral costuma dar uma prevalência mais ou menos em torno disso. Tá? Quando a gente foi olhar os lutadores lá de MMA, 60 e poucos por cento, 64% positivo para algum tipo de DTM. Né? Entre Seleção Brasileira de Karatê, 54%, rugby, acima de 50% também. Né? Então a gente está falando de uma diferença muito representativa. Né? E aí quando a gente vai olhar isso, o RDC te permite, né, não só dizer se o indivíduo tem ou não tem de DTM, mas o tipo de DTM que esse indivíduo apresenta, a gente pôde observar que o que era mais comum? Deslocamentos de disco, tá? Que maior sinal característico, né? Por exemplo, deslocamento com redução, aquele paciente que faz o estalido, o clique para abrir a boca, né? Ou travamento fechado, um deslocamento sem redução. Então, os deslocamentos de disco era uma das condições mais comuns, e a outra, dor miofascial, né? Uma mialgia crônica, uma dor difusa e irradiada. Tá? Então, esses foram os diagnósticos mais frequentes nessa população de atletas aí. Né? Então, foi muito legal, cara. Foi um trabalho que, principalmente o trabalho dos lutadores, foi publicado sem revisão, né, cara? A gente escreveu, mandou para dentro do Traumatology e na edição seguinte estava no papel. Então, isso mostra de fato que a lacuna científica ela era muito grande, né? E nesse sentido, e os nossos resultados de alguma forma contribuíram aí para trazer algumas informações importantes nesse tema. Ô Daniel, outra coisa, né, cara, que a gente percebeu bastante, foi uma coisa que no meu dia a dia era muito comum, mas no teu dia a dia eu percebi que era muito diferente. Quando eu comecei a acompanhar ali a especialização de DTM, né, quando a gente fez esse trabalho, né, me chamou um pouquinho essa atenção e a vontade de conhecer um pouquinho mais sobre a área, mas eu percebi que eram pacientes muito heterogêneos. Enquanto os meus pacientes do consultório eram pacientes muito tranquilos, que chegavam lá dando risada, e às vezes eles não iam lá com a queixa com alguma dor direcionada à disfunção temporomandibular. Na verdade, para a gente, durante a anamnese, a DTM acabava se tornando um achado. Né? E a gente achava até muito interessante como que ele convivia tão bem com essa dor. Né? E isso acho que foi uma das coisas que nos chamou bastante atenção com esse trabalho que a gente realizou. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho dessa diferença. Eu, quando fui no teu laboratório lá, cara, falei, pô, isso aí não é para mim. Só tinha cara reclamando. Paciente difícil de trabalhar, que chegava lá no ambulatório com uma camaçada de exame lá que quase não dava para enxergar a cara do paciente de tanto papel que ele trazia junto. Falei, cara, isso não é para mim. Então, conta pra gente um pouquinho aí, Daniel. Cara, isso de fato acontece, né, Eli? Você pôde viver o outro lado lá com a gente, né, cara?
O Eli, depois que eu fui aluno dele e eu consegui terminar o curso, né, recebi o certificado, sou especialista em odontologia do esporte. O Eli foi fazer especialização lá comigo na Federal, mas foi muito para ele, cara. Ele não aguentou os nossos pacientes lá, não. Quando começaram as clínicas, ele foi fazer outra coisa. Cara, com certeza. Mas teus créditos estão lá, cara. O dia que você quiser voltar, você volta. O dia que a DTM atender lá só no ambulatório, só atleta, aí você me convida para voltar para a especialização. Pra voltar, Tá bom. Mas, cara, isso foi uma das coisas mais legais, na verdade, que a gente pôde perceber lá no nosso trabalho, né? E, aliás, é o que está motivando a gente continuar estudando isso. Até eu tenho agora 2 orientados de TCC, não sei se estão aí, o Pedro e o Matheus, fizeram mais uma perna agora do trabalho, né? Por quê? O que a gente pôde perceber? A gente viu uma prevalência, né, muito alta, ou seja, atletas de alto rendimento têm muita DTM, ou seja, o cara tem o diagnóstico. Ele vai lá, se ele é submetido a um teste validado, dá positivo. Tá? Agora, é bem isso que você falou, né, Eli? Quando você vai falar com esse cara, aquilo ali é uma dorzinha a mais na vida dele. Né? Uhum. É raro a gente ver um atleta que está sofrendo, né? Ou seja, no sentido mais profundo da palavra sofrimento. Né? Ele tem a doença, mas ele não sofre em função dela. Tá? E o RDC ele permite isso, né? Ele tem uma graduação de dor crônica, né, que mede o impacto, né, a incapacidade da doença na vida do sujeito. E os índices, né, apesar de a gente ter visto uma prevalência muito grande, os índices de incapacidade eram muito baixos. Ou seja, o cara tinha o problema, mas ele sofria pouco em função desse problema. E é isso que a gente está estudando agora, né? O que difere o teu paciente portador de DTM do paciente do meu ambulatório que vem buscar ajuda, né? Da Dona Maria das Dores que vem lá com um pacote de exames que você falou. Então, o que esses indivíduos, né? O que esses 2 seres humanos têm de diferença? Será que é só uma diferença psicoemocional? Será que a atividade física regular exerce um papel protetivo, né, como modulação de dor? Tá? Então é isso que a gente está procurando investigar agora, né, cara? A gente está aplicando outras ferramentas, né, que naquele primeiro trabalho a gente não aplicou. Então agora a gente está fazendo um screening de hábitos orais, um screening de escala de depressão, de ansiedade e tal, para poder avaliar o que esses indivíduos, né, o que esses atletas de alta performance têm que faz com que eles sofram tão pouco, né? Porque eles têm bastante doença, eles tomam porrada, eles têm um nível de cobrança e tal, tem muito trauma, mas eles não sofrem com isso. Então, o que difere eles, né? Qual que é isso vai nos ajudar até a entender melhor, não só o atleta, mas entender melhor também o meu paciente, né, cara? O paciente que busca o ambulatório de dor, esse paciente crônico que sofre muito com a DTM, né? Então, entender tudo isso é o próximo passo aí, e a gente está trabalhando nisso, né, cara? Então, eu tenho 2 alunos agora trabalhando nisso, daqui uns dias já saem os resultados deles aí, e devagarinho a gente vai tentando desvendar essas questões, né? Perfeito, Daniel. Você sabe, assim, uma coisa que eu venho acompanhando bastante e que me chamou a atenção, que até me lembrei aqui agora, cara, foi de um caso que a gente atendeu em conjunto, de uma atleta do seu consultório que foi buscar o tratamento em decorrência da disfunção temporomandibular e acabou o tratamento comigo, na minha cadeira, que não sou especialista, né? Então, o que aconteceu? Essa paciente, ela treinava boxe e usava um protetor pré-fabricado, né? Então, acabou desenvolvendo a disfunção por causa do protetor. Então, eu queria que você contasse um pouquinho essa história aí desse caso clínico nosso, Daniel. Cara, esse foi um caso que ele veio bem nessa época, né, que a gente estava tendo esses insights ali. E, cara, era uma paciente que apresentava uma condição muscular recorrente, cara, né? Ela tinha um bruxismo do sono e ela tinha uma mialgia, né, de face, de masseter temporal, muito característico de condições de parafunção, né? E aí, quando a gente ia para anamnese com ela, né, e fala, escuta, você faz apertamento diurno, você faz bruxismo em vigília, você aperta os dentes acordado? Não, doutor, eu não faço nada disso, né? A gente fez uma placa oclusal, né, para controle do bruxismo do sono, e a paciente não respondia, cara, ela não evoluía como a gente esperava, a gente tentou, né, de diferentes formas abordar, e ela se tornando refratária, patinando no tratamento. E eu, particularmente, eu falei isso na live que eu fiz segunda-feira com meu amigo Rossan,
sempre que um paciente não está indo bem, né, cara, antes de pensar em coisas mais invasivas, eu olho para trás, né? Antes de olhar para frente, é sempre bom a gente olhar para trás, né? Eu fui rever a minha anamnese, fui rever se eu podia ter comido bola em alguma coisa. E eu sabia que ela lutava boxe, né? Eu tinha pedido para ela evitar nos treinamentos qualquer situação de trocação que pudesse gerar impacto, né? Então, tinha pedido para ela fazer um treino, podia fazer treino físico, técnico, mas não ir para porrada, né? Uhum. E ela, me jurava que estava fazendo a parte dela e mesmo assim não ia bem. E eu voltei na anamnese e falei, poxa, chamei ela para consulta, conversando um pouquinho mais. Descobri que ela usava um protetor bucal, pedi para ela me trazer, e o protetor bucal era desses que compra na loja de esporte ali, aqueles pré-fabricados, né? O aparelho não tinha a menor retenção, cara, e ela tinha que ficar clinchando, apertando aqueles dentes para manter o protetor na boca, e treinava 3, 4 horas por dia. E é claro que, 3, 4 horas segurando um protetor, a musculatura dela claudicou, né? Ela não suportou. E aí que eu te encaminhei, você fez um protetor bucal adequado, personalizado para ela e salvou a menina do meu tratamento, né? Resolveu o meu caso, em poucos dias ela estava melhor e ganhou alta e seguiu vida, né? A gente até acompanhou ela por bastante tempo depois, esse quadro não retornou. Foi um paciente que marcou bem esse período aí, né? Que a gente estava estudando essas condições. Marcou sim, porque a maioria dos casos era eu que encaminhava o paciente para você resolver o problema e, de repente, eu, sem ser especialista, foi o primeiro paciente com problema de DTM que eu acabei resolvendo um caso, né? Isso foi muito engraçado. Aí eu falei, pô, Daniel, já posso ser especialista, pode me dar o canudo aí, o certificado. E aí foi talvez aí que eu acabei me empolgando com essa história aí da DTM, né? E vi que a história lá no ambulatório não era bem assim. Mas eu lembro ainda, quando eu era aluno da especialização, até o momento que eu consegui lá fazer a tua especialidade, que você comentava sobre essa questão aí do apertamento, né? E o que me marcou em uma das suas aulas foi que você comentou, que a gente fica, em média, as pessoas normais que não fazem um apertamento noturno, em torno de 7 minutos durante as 24 horas, se não me engano, né, Daniel? 17 minutos e 24 horas. Isso, 17 minutos. Então a gente percebe que é um tempo muito pequeno. Mas a gente percebe em contrapartida que durante algumas modalidades esportivas a gente consegue visualizar que o atleta faz um apertamento muito grande, né? Ele já realiza uma parafunção em decorrência da sua atividade, né? Principalmente atividades de levantamento de peso, onde ele precisa recrutar e contrair mais grupos musculares para realizar o trabalho biomecânico, né? E queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão dessa parafunção do atleta de alto rendimento. Cara, essa é outra coisa que a gente elenca, né, como um possível fator de risco, né, dessa população, né, além da questão do trauma e tal. É muito comum, né, durante as atividades que exigem força ou concentração, ou as duas coisas, né, que o indivíduo cerre os dentes com diferentes graus de intensidade, né. A gente fala muito que o bruxismo de vigília ele não precisa necessariamente ser realizado com muita intensidade, né. Se ele tiver uma duração e uma frequência grande, ele já é altamente deletério, né? E em algumas modalidades esportivas que exigem força, aí sim que a situação fica mais complicada ainda, porque o cara literalmente levanta peso com os dentes, né? Ele aperta para recrutar, para ter um efeito ergogênico. E eu sempre falo que você não vê um cara na academia levantando 100 quilos no supino de boca aberta, né? Então, isso faz parte, né, do recrutamento da musculatura. E é um desafio, né, para tratar, se esse indivíduo desenvolve uma disfunção sintomática, né, esse indivíduo atleta, porque como é que você vai trabalhar isso, né, cara? Então, de fato, é uma pedra no sapato. E é muito comum, sim. A doutora Carmen aí, Carminha, beijão para você. Tá falando do jiu-jitsu, né? Nossa amiga trabalha com odontologia do esporte, além de dentista, faixa preta de jiu-jitsu, então não dá nem para brincar muito com ela não, né? Mas a gente percebe isso no jiu-jitsu também, que fazem muito apertamento. No jiu-jitsu tem até alguns estrangulamentos, né, que envolvem essa região aqui de cabeça e pescoço. Então, às vezes, o cara ali, para segurar, ele acaba apertando bastante os dentes. Então, isso é uma outra característica, e é isso que a gente tem que levar em consideração, que no esporte de alto rendimento tem essas particularidades. Teve uma reportagem que saiu, inclusive, do Rafael Nadal, tenista, né, que ele começou a utilizar um protetor bucal. Daí você pensa, pô, mas por quê? Vai levar uma bolada? Vai tomar uma raquetada?
Pode vir a acontecer? Pode, mas é um pouco mais difícil. Mas ele reclamava de dores, principalmente na região temporal, depois dos treinamentos e depois das partidas. Então, o que se observou no Rafael Nadal, que ele fazia esse apertamento em decorrência dessa parafunção. E se vocês visualizarem o jogo dele, toda a batida de bola, ele trinca os dentes, ele aperta, né? Você vê que ele faz até careta para devolver a bola lá para o outro lado. Então, aí dentro, quando a gente começou a estudar um pouquinho, eu com o Daniel, a gente começou a perceber que a gente tinha que estudar um pouquinho essa questão dessa contração dessa musculatura nesses hábitos parafuncionais. E aí teve uma colega nosso doutorado que era fonoaudióloga, a Gilsane, e a gente fez um trabalho de eletromiografia avaliando os atletas do karatê, né, que durante o treinamento treinavam com protetor pré-fabricado. A gente avaliou como que se trabalhava essa contração de musculatura de masséter e temporal, e depois a gente fez a mesma avaliação com o nosso protetor bucal. Né? Fui eu que confeccionei os protetores para o trabalho dela. E quando eu fui confeccionar o protetor, eu falei assim, cara, eu vou confeccionar os protetores com o mesmo mecanismo de uma placa mio-relaxante, mesmo o material sendo resiliente, sendo diferente. Apesar da compressão desse material, quando a gente faz essa multilaminação, a resiliência também diminui. Então a gente vai aumentando um pouquinho a dureza, mas mesmo assim ele é mais resiliente do que a placa mio-relaxante. E a gente encontrou resultados fantásticos. A gente conseguiu reduzir o trabalho de contração tanto da musculatura de masséter quanto de temporal com o nosso protetor confeccionado dentro dessa expectativa aí da placa mio-relaxante que o pessoal da DTM trabalha muito, né? Então se quiser comentar alguma coisa aí também. É verdade, cara. Esse trabalho que a Gilsane desenvolveu lá no doutorado também foi muito legal, né? Porque mostrou de fato que o uso do protetor bem ajustado, né, ele parece ter um papel protetivo, né? Ou pelo menos assim no sentido de reduzir algum grau de sobrecarga, né, em musculatura e consequentemente em articulação, tá? Olha aí, mais um, tá chegando ali um depoimento aí de pessoas que estão usando o protetor durante a prática esportiva e sentindo alguma melhora em termos de sintomas, né? Então, bem ao encontro disso que a gente está falando, né? Os cuidados, né? Claro, como a gente falou desde o início, cara, não tem muita literatura nisso aí ainda, né? Tá tudo muito incipiente, né? Mas a gente tenta aplicar alguns conceitos neurofisiológicos, alguns conceitos que a gente já sabe do manejo de dor, né? Do controle de bruxismo, de distribuição de carga, conceitos de oclusão, e em cima dos protetores bucais, e o trabalho da Gilsane lá mostrou que isso trouxe, né, uma redução de atividade eletromiográfica, né? Lembrando sempre que eletromiografia é eletromiografia, né? Não é desfecho clínico, é um teste, né? Mas é um indício, é uma informação, né? O músculo trabalhou dentro com uma atividade reduzida, né? Agora, fazer uma inferência disso para questão de dor e outras coisas é um exagero, mas a atividade muscular certamente foi menor, né? Então, foi muito legal e aí você vê, né, aí os relatos dos colegas aí e também apontando nesse sentido, né, Eli? Até porque a gente está avaliando a questão fisiológica de apertamento, a gente está colocando um aparato que vai impedir que a gente faça a contração de uma forma completa, né? E vai distribuir essa força parafuncional de alguma forma. Quando você fala aí com relação à fisiologia da dor, a gente tem que levar em consideração outros fatores também, porque a atividade física libera serotonina, libera outros neurohormônios que vão também estar ajudando, né, no mascaramento, entre aspas, né? Não sei se eu posso estar colocando assim, da dor do nosso paciente. Modulação, né? Modulação. É um paciente que modula melhor, né, cara? Então, o atleta, ele está sempre endorfinado, né? Então, ele modula melhor, então isso com certeza exerce um papel protetivo, sim. Né? Inclusive, tem trabalho mostrando que a atividade física em alta intensidade, né, uma determinada regularidade, ela tem um papel protetivo para o desenvolvimento de qualquer dor crônica. Tá? Então, isso eu lembro bem, Daniel, que a única recomendação que eu lembro lá, enquanto eu fazia parte do ambulatório, é que eu mandava todo mundo fazer atividade física, né? Porque é um processo bem pouco invasivo e que consegue fazer essa modulação de dor com grande eficiência, né? Então acho que isso é uma coisa que acabava melhorando também a sintomatologia dos pacientes, mesmo não sendo atletas, né? De alto rendimento. Faz parte do nosso hall de orientações para todos os pacientes, né? Qualquer paciente com dor crônica,
um dos tratamentos, uma das abordagens, né, é atividade física regular. Né? Como né, o doente crônico toma um remedinho, o hipertenso toma um remedinho para hipertensão todo dia, né, o paciente com dor crônica ele tem que fazer atividade física regular, né, para melhorar justamente esses níveis de modulação. Tá? Então, eu sempre falo, você deve lembrar também, né, que de pouco adianta a gente entrar, por exemplo, com um neuromodulador, um remédio que vai disponibilizar um determinado neurotransmissor mais tempo numa fenda sináptica para produzir analgesia, se o paciente não está produzindo isso, né? Então, o que adianta eu tentar melhorar a disponibilidade de serotonina se o cara não está produzindo serotonina? Né? Com certeza. Então, a atividade física vai propiciar essa produção dos neurohormônios até para, de repente, um remédio funcionar melhor. Isso, exatamente. Então, o paciente tem que treinar. Daniel, você comentou alguma coisa aí sobre propriocepção, e aí eu queria que você conversasse um pouquinho com a gente com um tema que dentro da odontologia do esporte acaba entrando em muita discussão, né? Muita coisa relacionada à questão da otimização da performance pelo uso do protetor bucal, né? Eu tenho a minha opinião pessoal, mas eu nunca coloco a minha opinião pessoal acima da minha opinião científica. A gente sabe que hoje a literatura é bem escassa sobre esse tema, tem poucos artigos, né, e os artigos são muito, metodologicamente falando, não trazem uma abordagem tão boa para a gente conseguir chegar a essa afirmação ou esse resultado. Na verdade, a gente nem tem uma quantidade de artigos suficientes para realizar uma revisão sistemática, por exemplo, desse assunto, né? Então eu queria que você comentasse um pouquinho a relação dentro dessa questão aí dos otimizadores, que o pessoal fala assim, não, que o protetor até se difere um pouco, né? Uns trabalham com protetores bucais e tem algumas pessoas que trabalham com otimizadores de performance. Então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esses otimizadores, levando em consideração essas características fisiológicas de propriocepção, né? O momento ali que o cara coloca o otimizador, ele pode melhorar a postura, o posicionamento, né? Então, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Pergunta fogueira, hein, meu amigo? Mas vamos lá. E na pergunta você já facilitou a minha resposta, né, cara? Então, assim, quando a gente vai olhar a literatura sobre isso, ela é quase que anedótica, né? É uma literatura escassa, muito pobre em termos de metodologia, tá? O que parece ser um consenso? Que uma modificação abrupta do padrão oclusal, ou seja, vamos colocar alguma coisa para o meu paciente morder, tá bom? E isso vai gerar algum efeito motor, tá? Que pode temporariamente, então, por exemplo, vamos ser objetivo, sei lá, vamos testar aquelas metodologias lá, me corrija se eu estiver errando o termo do negócio, porque não é muito a minha área. Isso, baropodometria. Mede lá a pressão na pisada. Cara, isso no curto prazo, tá? Eu até entendo uma questão proprioceptiva, né? Ou seja, você se altera o input proprioceptivo do ligamento periodontal, isso gera algum efeito motor. Agora, você extrapolar, tá? Uma alteração proprioceptiva momentânea, mensurada por um teste, para dizer que você vai alterar a performance do atleta, tá? Isso é, no mínimo um engodo, tá? E eu acho até perigoso, sabe, Eli? Porque, cara, você vender a ideia de uma alteração, de um ganho de performance, tá? Você está assumindo um contrato de risco, meu amigo, tá? Você acreditar que colocar um pedaço de plástico entre os dentes vai alterar força de chute, precisão, tá? Equilíbrio, enfim, me parece ainda muito longe do que a evidência atual, entendeu? Eu não sei se um dia vamos conseguir provar isso, cara. Tá? Agora, vender isso agora, a gente tá extrapolando muito, né? Uma perspectiva de um pedaço de plástico que está entre os dentes, essa que é a verdade, tá? Então, isso aí, assim, isso sem entrar na discussão do quanto disso é efeito placebo né, e você sabe que os estudos, a maioria tem problemas seríssimos de metodologia, com falhas de cegamento, tá? Então, é bem por aí que o pessoal está escrevendo aí nos comentários, né? Tem um efeito psicológico, placebo e tal, acho que muito maior do que um efeito real, né? E aí o duro é você vender isso comercialmente, né? Isso agora é opinião pessoal minha, eu não tenho nada a ver com isso.
mas eu acho que é extrapolar demais, tá? Uma expectativa, né, sem fundamento científico ali, tá? E outra coisa é a questão, cara, não sei se eu posso seguir aqui, mas me deu um gancho aqui, né? Da questão da postura, né? De você estar alterando a postura do indivíduo por meio de um aparato oral, e daí me surgiu aqui na cabeça aqueles memes que circularam pra cacete esses tempos nas redes sociais aí, do paciente classe 2, corcundinha, o paciente classe 3, parecendo uma tábua. Cara, isso é a maior piada do universo, entendeu? E a galera compartilhando aquilo sem dó nem piedade. Isso é um desserviço surreal aos nossos pacientes, tá? Então, isso não encontra fundamento, tá? Então, vamos com calma, né, galera? Vamos um pouco mais pro PubMed, um pouco menos pro... Nós estamos no Instagram, né? Não estamos no PubMed aqui, eu posso falar mal da mídia, né? Mas vamos um pouquinho mais para as fontes, né? Não é por aí, tá? Não é por aí. Me preocupa esse tipo de correlação, né? Porque você começa a criar uma necessidade de intervenção onde ela não existe. Isso é eticamente muito perigoso, tá? Imagina agora você ter que corrigir todo paciente classe 2 ou classe 3 para ele não ficar corcunda, tá? Ou para ele não ter um... Cara, calma aí, tá? Então, essa questão da postura, a dor parece alterar a postura, tá? E se você parar para pensar, isso é bastante lógico, né? Quando você tem dor, por exemplo, você machucou seu tornozelo, é óbvio que isso vai alterar sua marcha, né, Eli? Você vai pisar diferente, você vai caminhar diferente. Tá? Então, eu estou com dor, isso pode alterar temporariamente a minha postura. Agora, uma relação estática, esquelética, né, dentária, mudar a postura, cara, nós estamos a quilômetros disso, né? Então, vamos com calma. Ô Daniel, então só para estar colocando aí, né, eu acho que o mais importante é a gente deixar bem claro que a gente quer que isso aconteça. Seria interessante se a gente colocasse um protetor bucal e, além da função de proteção, ele pudesse acrescentar de alguma forma a performance do atleta. Isso realmente pode acontecer, como já foi colocado aí por alguém que estava assistindo a live, pela questão psicológica. Né? Quando a gente se sente mais protegido, claro, a gente libera fatores ergogênicos que vão liberar adrenalina, que podem gerar um aumento de força, isso com toda certeza. O que a gente está colocando aqui, que o Daniel deixou bem claro, é que a gente não pode colocar toda essa sobrecarga aí de aumento de performance numa coisa que a gente coloca entre os dentes. Né? E não porque a gente não queira que isso aconteça, é porque não tem evidência científica para isso e é muito mais complexo. A partir do momento que dentro do seu consultório você acaba vendendo um otimizador de performance, você tem que comprovar esses resultados. Eu estou falando até legalmente. Né? Se não me engano, o Power Balance ele foi processado nos Estados Unidos porque ele não conseguiu comprovar que era realmente a pulseira que aumentava o equilíbrio das pessoas. Né? E o que a gente tem que tomar cuidado, que a odontologia do esporte é uma especialidade muito nova, e a gente não pode queimar essa especialidade antes mesmo dela se estabilizar dentro da nossa profissão. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente escuta, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente lê, e mesmo em artigo científico, a gente tem que pesquisar um pouquinho a metodologia, ver se aquilo lá está coerente com o trabalho que foi realizado. Né? Então eu acho que dentro desse assunto aí, Daniel, a gente consegue montar uma live só sobre isso. Né? Mas vamos tentar voltar um pouquinho aqui, então, para a gente deixar esse assunto. E quem sabe, né? Vamos propor uma live aí futuramente sobre esse assunto. Né? Acho que isso seria muito legal. Né? Então, vou puxar um pouquinho aqui para a parte da DTM aqui de novo. Né? Não que isso não faça parte, faz parte com toda certeza. Mas, Daniel, eu queria que você comentasse um pouquinho agora com a gente com relação ao uso de Botox para diminuição de contração da musculatura de masseter, ou talvez temporal, não sei se é utilizado também, mas você que é da área, né, que trabalha com isso, poderia conversar um pouquinho com a gente sobre isso. Cara, o Botox, ele entrou na moda na odontologia, né, por diversas razões, aí, muitas delas comerciais, e houve um grande boom, né, e você lembra, hoje a harmonização facial, ela de alguma forma cresceu bastante na odontologia, é uma especialidade e tal, né? Mas quando você vai lembrar, vocês todos que estão ouvindo, tudo começou com cursos extremamente rápidos, né? Cursos de 1 dia, de 2 dias.
E você ia lá, aprendia a fazer a toxina para tratar marquinha de expressão, aprendia preenchimento e no final ainda de lambuja aprendia a fazer para tratar bruxismo e tratar DTM, né? E tudo isso em 2 dias, né? Ou seja, você treina um indivíduo com uma ferramenta altamente complexa, uma das toxinas mais potentes que o ser humano conhece, em pouquíssimo tempo, sem preparar ele para fazer um diagnóstico preciso. Tá? Você não está diagnosticando bem DTM, porque você não tem um profissional treinado para isso. Tá? Existem dezenas de tipos de DTM diferentes, né? E, obviamente, doenças diferentes não vão ser tratadas da mesma forma. Tá? E bruxismo também. Bruxismo não é uma condição tão simples quanto parece, né? Bruxismo tem bruxismo primário, secundário, tem um monte de coisa que tem que investigar. Tá? Então, assim, o que a toxina botulínica faz, Gui? Tá? Ela comprovadamente reduz força por um período determinado de tempo. Bom? E isso a gente sabe que ela faz. Tá? Ela não trata dor por DTM de forma adequada, pelo menos isso ou de forma não muito superior, vou reformular, tá? Ela não trata dor por DTM de uma forma superior a outras metodologias mais simples, menos complexas, menos caras, menos invasivas, enfim. Tá? Ela não trata bruxismo, o bruxismo continua acontecendo. Tá? O que ela comprovadamente faz? Ela reduz a força por um determinado período de tempo. Tá? Isso pensando em bruxismo e DTM. Toxina botulínica parece ter uma boa evidência em algumas cefaleias primárias que não são do dentista, são do médico neurologista. Migrânia crônica, por exemplo. Existe uma evidência incipiente também de toxina botulínica em áreas de gatilhos de dor neuropática, tá? Porque a toxina botulínica ela tem uma ação antinociceptiva importante. Tá? Mas isso é outro capítulo. Voltar para a DTM. Então, o uso na DTM ele deveria ser muito, mas absurdamente mais restrito do que ele é hoje. Tá? Inclusive, a Sociedade Brasileira de Dor Orofacial tem uma publicação orientando, né, o cirurgião dentista com relação a isso. Tá? Então, é uma ferramenta que encontra muito pouca evidência para tratar DTM. Tá? Para tratar bruxismo, então, menos ainda. Né? Mas ela reduz força. Tá? Então, em que momento, Eli, que a gente poderia pensar num uso racional dela? Quando reduzir força é absolutamente imprescindível. E existem algumas situações clínicas que isso é importante. Tá? Então, por exemplo, aquele paciente que vai receber uma reabilitação oral extensa, que é um paciente que tem uma potência muscular muito grande e que tem um histórico de fraturar prótese, de fraturar barra de protocolo, de estourar cerâmica. Esse paciente, numa fase inicial, tá, dessa reabilitação, em que ele ainda está tendo uma adaptação proprioceptiva, ele é um candidato, ao meu ver. Tá? Mas a gente ainda precisa caminhar em termos científicos nesse sentido. Tá? Vamos voltar para a tua pergunta agora. Eu falei tanto que eu já esqueci da pergunta. Você perguntou isso no atleta, né? No atleta, tá? Isso. Cara, eu só haveria alguma indicação, Eli, se esse atleta está com um histórico absurdo de fratura de dente e material restaurador por excesso de força, tá? Sendo que a gente já teria que ter esgotado as ferramentas tradicionais de controle. Tá? O cara já está dormindo com placa, o cara já passou por um tratamento de reeducação para hábitos diurnos, tá? Ele já teve um tratamento cognitivo-comportamental para alterar bruxismo de vigília. Se ele ainda assim continua estourando o dente, continua quebrando o material restaurador, aí eu vejo algum sentido, tá, na indicação. Mas não do jeito que ela foi feita, de que ela ainda é feita e que a gente vê quase que todo dia. Tá? Mas assim, então é isso, cara. Eu acho que há um uso indiscriminado, assim, um uso com muito pouca profundidade diagnóstica, tá? Pela complexidade da terapia. Estou indicando, a galera indica procedimento de alta complexidade sem diagnosticar bem e sem esgotar outras alternativas antes. Tá? Isso que eu vejo na maior parte dos casos. Essa pergunta é interessante, né? O período que a gente tem que estar utilizando. Lembrando que se for indicado, então, como o Daniel colocou, o atleta realmente gera uma parafunção maior, né? Tem uma parte metabólica diferenciada também, e talvez a quebra dessa toxina acabe acontecendo de forma diferenciada. Talvez o tempo que você vai estar aplicando tenha que ser menor,
né? Isso eu não posso estar dizendo porque eu não trabalho com Botox nos meus atletas, eu acabo tudo indicando aí para o Daniel, e ele que acaba direcionando aí os planos de tratamento. Então, mas acredito, né, que pela parte metabólica e pela parafunção, a duração acaba sendo sim menor. E eu também não faço Botox nesses atletas que você me manda, evidentemente, porque eu praticamente não faço Botox, tá? Eu devo ter feito até hoje 3 casos, tá? E 2 deles foram casos de reabilitação oral, ou seja, não tem nada a ver com o que a gente está falando. Então, eu não vejo, de fato, muita indicação, tá? Eu tenho um uso muito restrito da droga. Ô, Daniel, eu estou controlando aqui o nosso tempo, a gente tem mais ou menos uns 10 minutinhos para fechar a nossa live. E aí, então, passou rápido, cara. Passou muito rápido. Eu acho que, inclusive, a gente podia marcar uma nova live para estar conversando sobre a DTM. Né? A gente tem aqui na nossa live, como de praxe, a gente tem um quadro chamado O Talento por Trás da Broca. Então, o que acontece? A gente convida o pessoal aí, a gente quer saber, atrás do profissional da odontologia, ou atrás do Daniel Bonotto, o que ele apresenta aí de talento. Eu sei que cantar, você não canta bem. Se for cantar aí, o pessoal vai sair fora, né? Mas eu queria saber se você tem um talento, ou se tem um hobby, alguma coisa que você curte, para o pessoal conhecer um pouquinho do Daniel Bonotto e não do dentista Daniel Bonotto. Pô, cara, talento eu acho que eu não tenho muito não, cara, mas tem algumas coisas que eu curto fazer, né? Eu até vim aqui, você falou desse quadro, eu vim com uma camisetinha de mergulho aqui pra live, né? Que legal. Gosto de mergulhar, cara. Eu entrei nessa há alguns anos, né? Eu e a minha esposa, a Daniele, mas futebol eu sempre brinquei, né, Eli? A gente jogou muito junto já aí. Pô, mas ganhamos muito dos alunos nossos já, hein, cara? Ganhamos, né, William? O William tá aí, ó. Já tomou muito carrinho aí já, né? Mas, cara, eu curto mergulhar, né, Eli? A gente se acompanhou um pouco dessa trajetória, né, cara? Eu sempre tinha o sonho de mergulhar, assim, desde criança, né, de adolescente, sei lá, desde que eu me lembro por gente. Era uma vontade que eu tinha. E aí, quando eu comecei a namorar a Dani, ela também tinha essa vontade, aqueles planos de vida, um dia eu quero mergulhar. E aí a gente foi fazer um batismo lá, a gente fez lá em Bombinhas, curtiu um monte, viu tartaruga, aquelas coisas todas. E se empolgou, né? Foi fazer curso, fizemos o curso básico, depois partimos para o avançado, especialização, mergulho noturno e tal. E até contar rapidinho uma história. Cara, a gente tava fazendo um check-out de um noturno, meu. Acho que eu te contei essa história. Contou. A galera toda, tava umas 7 pessoas, a gente ficou preso numa rede de pesca. Não, contou. Cara, aquele dia eu achei que era a última, assim, cara. Eu lembro de eu ter olhado em volta, todo enrolado na rede de pesca, eu tentava soltar a Dani, quando ela tava livre, eu olhava, eu já tava preso de novo, daí eu tentava me soltar, aquele inferno, cara. E aí, cara, esse dia a gente achou que ia morrer, cara. Aí a gente conseguiu sair da água lá, meu. Foi jantar assim, falei, puta, não vamos mais fazer esse troço, vai que a gente morre, né, meu? Aí no dia seguinte a gente acordou, lá tinha mais uns mergulhos marcados, a gente se olhou, falou, vamos! E no fim que aquele dia parece que foi assim, foi o dia, pô, a água tava 15 metros de visibilidade, dava pra ver um monte de bichinho, foi muito legal. E aí a partir dali a gente não parou mais, né, cara? Fizemos muitos mergulhos, agora com as crianças a gente deu uma pisada no freio, mas assim que der, vamos voltar aí para as bolhas. Isso aí. Ô Daniel, eu sou mergulhador também, mas não tão profissional quanto você, não tenho esse histórico, né? Mas gosto bastante de fazer mergulho autônomo e gosto de fazer caça submarina também. Mas agora eu quero te fazer uma pergunta, cara. Então vamos engrenar o teu hobby com a nossa live. E aí, quando você vai mergulhar, desfunciona ou não? Pô, cara, é verdade, meu. A gente não falou disso, né? Não falamos. Cara, o que acontece com... Interessante a pergunta, cara. Eu, de fato, tinha passado. Tem alguns trabalhos, cara, mostrando uma prevalência alta em mergulhadores, né? Então, pra galera que não conhece muito mergulho, obviamente você tem que ficar lá mordendo um negocinho, chama regulador, aquela pecinha que vai na boca para você poder respirar o ar que está no cilindro. E um mergulho, em média, dura 45 minutos, 1 hora, depende aí do pulmão, depende do grupo e tal, 1 hora e pouco, né? E aí o que acontece? Quando você vai fazer uma viagem de mergulho, cara, né, quando a gente vai a lazer lá, você quer cair na água o dia inteiro, né? Você quer faz 3, 4 mergulhos no dia. Né? E pensa um mergulhador profissional, né, cara? O cara que é instrutor, que leva a galera de manhã, de tarde, de noite para mergulhar.
esse cara passa muito tempo lá mordendo o regulador, né, fazendo toda uma sobrecarga. E de fato é bastante prevalente, cara. E a gente, assim, eu não tenho DTM, né? Mas quando a gente faz viagem de mergulho que você faz com muita frequência, cara, 3, 4 dias de cefaleia, dor na face, dificuldade para mastigar, levanta sinal e sintoma sim, cara. Tá? Porque, e é uma característica da prática, né? Por o fato de ter que ficar segurando o regulador. Imagine o cara que trabalha com isso, como você falou, né, Daniel? O professor lá que tem DC, faz vários batismos no mesmo dia. Então, acho que é bem complexo. Gente, ó, a live está excelente, então até vou pegar aqui a sugestão do Dr. Caio. Vou convidar aqui ao vivo o Daniel, que ele não pode negar de se fazer outra live, né? Para a gente fazer uma nova live, Daniel. E só que dessa próxima live a gente vai colocar lá as perguntas antes, para a galera fazer as perguntas. A gente já vai selecionar essas perguntas e aí a gente vai destrinchar aí durante a nossa próxima live, então, tá? Tem 2 lives que eu tenho para propor para você aqui. Então, uma talvez mais próxima aí para a gente responder essas questões e uma outra live, então, só para a gente falar sobre a questão dos otimizadores de performance, toda essa questão de postura, enfim. Cara, eu agradeço demais aí a tua participação, foi show de bola, acho que o pessoal gostou aí bastante também. Beijo no coração de vocês, obrigado, Daniel. Obrigadão, Eli, obrigadão pelo convite, cara. Tá aceito aí, tá aceito, claro. Vamos lá. Vamos aproveitar esse tempo aí que esse momento está nos trazendo, né? Vamos tentar aproveitar ele do modo mais produtivo possível, né? Mais positivo possível. Com certeza. Todo mundo se cuide aí, galera. Vamos em frente, vamos sair dessa. Beleza, gente? Obrigado aí por tudo. Abração, Daniel, para você e toda a família. Valeu todo mundo aí. Valeu, Eli. Obrigadão. Valeu, obrigado. Abraço.